Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem, um devocional, uma palavra da parte do Senhor. Espero que essa mensagem, essa palavra possa edificar a sua vida, que você possa ser tocado, possa ser edificado e transformado através dela. Que no nome de Jesus sabemos que é o Espírito Santo que vai nos trazer a revelação daquilo que nós precisamos nesse momento. Não sei a hora, não sei o momento, o dia que você ouvirá essa mensagem, mas creio no nome de Jesus que uma palavra tocará a tua vida, transformará, edificará e fortalecerá a sua fé, fortalecerá o teu espírito e você, será ainda mais impulsionado por aquilo que o Senhor tem para fazer em sua vida. Amém? Hoje o Senhor me deu uma palavra que se encontra em João, capítulo 11, creio que é bem conhecido, né? E sabemos aqui, ali onde Jesus, ele se colocou em uma situação onde, já era inevitável aquilo que ele teria que fazer, né? Ali a gente viu que desde o início do ministério dele, de Jesus, nós sabemos que grandes milagres, grandes maravilhas ele fez, curou, operou, fez ali cegos verem, fez ali coxos saltarem e andarem. A pregação foi levada para os quatro cantos, foi levado para todos aqueles que precisavam, para os órfãos, para as viúvas. E Jesus, ele sempre foi intencional naquilo que ele estava fazendo em seu ministério. A todo momento seus discípulos vendo esses milagres, vendo ali a multiplicação de pães, de peixe, vendo ali, várias, milhares de pessoas sendo ali edificadas através da mensagem de Jesus. E Jesus sendo aquele que veio ao mundo, e sendo a luz dos homens, iluminou aqueles que buscaram caminhar nas luzes, Então aqui a gente vê que nesse momento é onde acontece algo, onde Jesus recebe a notícia ali de que seu amigo Lázaro estava enfermo, estava doente. E aqui a gente vê que Jesus, ao receber essa notícia, ainda passou alguns dias para eles voltarem, para a cidade ali onde Lázaro e suas irmãs moravam. Então ali a gente vê que a notícia chega a Jesus através ali, da mensagem que Marta e Maria mandam, o recado para ele. E ao ele saber dessa notícia, a gente sabe que Jesus ali se colocou ali posicionado, sabendo o que haveria de acontecer. E até, ele entra num diálogo ali com os seus discípulos e fala, que essa enfermidade não veio para a morte, mas sim para ali a glória de Deus, e que o seu amigo não estava morto, mas sim estava adormecido, e ele voltaria lá para despertá-lo. Até os seus discípulos, ali ainda sem entender, falam, se ele está adormecido, então terá jeito, ele ficará bem, Então Jesus ali falou, não, ele realmente morreu, Então ali a gente vê que ao ele falar que eles voltariam para a cidade, ali um abençoado chamado ali Tomé, ele vai e fala, certamente que voltaremos e morreremos juntamente com Lázaro ali, Porque houve ali uma situação onde eles saíram de lá porque os judeus ali, os fariseus, estavam prestes a apedrejá-los, mediante ali Jesus, confrontar ali os fariseus e os judeus. E Jesus a todo momento dizendo, que ele era o Filho de Deus, e ali ele fala que ele, é aquele que conduziria as ovelhas, e que Deus, o Pai dele, traria as ovelhas para ele conduzi-las. E diante disso aqui a gente vê que eles passam uns 2 dias ali, eles vão para a cidade, onde estava Marta e Maria, que estavam ali desoladas, estavam ali, infelizmente estavam ali machucadas, pela perda do irmão. E Jesus chega e prontamente Marta que chega e atende ali, a Jesus. Começando ali do capítulo 11 de João, versículo 17, vamos a partir daqui se estender ali, até o versículo 46. Aqui vai iniciar falando, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para a consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir.
E aí ela responde: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? E aí ela disse: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Depois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-lhe levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito, comoveu-se e perguntou: onde o sepultasse? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E aí Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Até aqui. Então aqui a gente vê que Jesus chega ali na aldeia, e ali a gente vê que Marta vem de encontro a ele, e Maria, né? Maria sendo aquela mesma que lavou os pés, embalsamou Jesus ali com bálsamo precioso e enxugou os seus pés. E ficou sentada, né? Então Marta prontamente foi de encontro com Jesus, né? E Jesus fala que ele iria ressurgir, Lázaro iria ressurgir. E ela crendo, né, como conhecedora ali já da palavra, ela disse: sim, ele haverá de ressurgir, né, na ressurreição. Porém, Jesus falou: eu sou a ressurreição e vida. Então, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? E não morrerá aquele que permanece em mim. Então, ali Maria, ao descobrir ali que Jesus estava, né, chegando, ela levanta depressa e vai de encontro a Jesus e questiona Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, né, isso não, né, haveria de ter acontecido. Porém, nós sabemos, irmãos, que Jesus, ele sabia do plano e do propósito que havia de ter ali, né? Então, nesse cenário, a gente vê que ao eles saberem da notícia, havia passado 2 dias. E ao Jesus chegar na aldeia, né, que ali diz que era próximo de Jerusalém, onde Jesus estava, né? Então, levou ainda 4 dias, quando Lázaro já havia morrido. Então, demorou alguns dias aí. E se nós olharmos, né, se pararmos para pensar, podemos dizer: ué, Jesus não quis ir curar, né? Não quis ir curar ali Lázaro quando ele soube da notícia. A gente sabe que teria várias ali empecilhos, né, que houveram que pudessem impedir. Porém, Jesus, né, se fosse necessário que ele fosse curar ali, né, Lázaro, ele iria. Porém, o plano era maior. Muitas vezes ficamos presos, né, a algumas coisas, questionamos Deus, né, por que ele não estava no momento onde nós precisávamos, naquele momento que precisávamos ali da providência dele, né, da cura dele, do milagre dele. Porém, muitas vezes ficamos tão presos a algo que é tão pequeno, né, aos olhos de Deus, porque se nós olharmos aos nossos olhos, né, a gente, né, nunca iremos acreditar. Porém, aqui Jesus ele vai com um propósito. E aí ele crendo, sabendo que Lázaro já havia morrido, né, ele fala ali que ele iria ali para, né, fazer com que ele ressurgisse. Então, quando ele chega ali, ele, né, até mesmo quando ele vê aonde está sepultado ali Lázaro, ali tem um momento onde a gente vê um parágrafo ali que fala: Jesus chorou. Então aqui a forma que ele, né, ele chora e as pessoas veem o quanto ele amava, né, Lázaro, eles veem que foi assim, foi algo que mexeu com Jesus, que a palavra fala, agitou-se no espírito. Então aqui a gente vê que Jesus ficou incomodado, ficou ali, né, tratando ali as suas emoções ali dentro dele, no interior dele.
Então aqui imagine você saber que a pessoa que você amava, né, ali já não está mais entre eles. Porém Jesus, sabendo que haveria de haver o seu milagre, porque Jesus já havia, né, ressuscitado uma menina lá atrás, a filha de Jairo. Porém ninguém sabia, a não ser Pedro, Tiago e João. Porém aqui a gente vê que aqui o povo veria, né, porque, né, Lázaro já estava, né, sepultado, tanto que ele pede ali para eles tirarem a pedra da gruta onde Lázaro estava. Então, diante disso, a gente vê que até ali alguns se comoveram, né? Porque viram Jesus chorando e entendendo o amor que Jesus tinha por ele, né? E outros questionaram, por que ele, né? Aquele que curou o cego lá, fez ele enxergar, por que ele não veio e curou, né? Então aqui a gente vê que muitos serão usados por Satanás para estar trazendo ali, né? Essas mentiras, esses enganos, querendo fazer com que nós caiamos, né? Porque talvez a gente não vê o milagre de Jesus hoje. Por quê? Porque Deus tem algo maior lá na frente. Tem algo maior que será um milagre, né? Porque muitas vezes ficamos tão presos a pequenas coisas que sabemos que Jesus pode mover, pode operar, mas se Ele não fez, não deixa de ser Deus. Se Ele não fez, havia um plano, um propósito nisso. Então muitas vezes ficamos tão cativos a pequenas coisas, a pequenas situações onde nos aprisionam emocionalmente, onde nos aprisionam ali e nos faz ali cativos e faz com que nós ficamos, né, presos ali a uma situação, a uma falta de perdão, a algo ali que nos machuca, que nos fere e ficamos tão presos porque o Senhor permitiu isso. Porém, há algo maior entre tudo isso. Porque Deus, Ele quer tratar nós, Ele quer fazer algo, né, extraordinário em nossas vidas, porém ficamos tão presos às coisas ordinárias que não conseguimos ver com a perspectiva de futuro. Ficamos tão presos ao momento, né, à situação momentânea, que não conseguimos mais enxergar aquilo que está diante de nós. Porém, Jesus, ao chegar ali, Ele fala, eu sou a ressurreição e vida, né? E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ainda que nós parece que estamos ali cansados, estamos ali, né, fracos, fragilizados, nós devemos entender, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos alguém que está à nossa frente, que está à destra do Pai, e ao nós clamarmos a Ele, nós temos o Espírito de ressurreição e vida em nossas vidas, e ainda que passamos por situações horrendas, situações desafiadoras que vêm, nos ferem, nos maltratam, nos machucam, nos deixa ali no extremo de nossas emoções, no extremo de nossas ali situações que é onde estamos ali pedindo quase socorro. Nós devemos nos lembrar, Jesus é aquele que traz ressurreição e vida em meio a situações, em meio a adversidades, em meio seja situações de enfermidade, de doenças, onde muitas vezes pensamos que não haverá saída. Porém, Jesus, Ele vem e fala, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando Jesus chega ali diante de onde Lázaro estava sepultado, né, até Marta fala, já cheira mal, já faz 4 dias. Então, muitas vezes, trazendo para nós esse contexto, né, a gente muitas vezes estamos ali praticamente nos sentindo mortos, estamos ali já, né, entregues à gruta, estamos ali entregues ali já no sepultamento, estamos ali já, né, todos ali já com ataduras e faixas já, porque, né, não dá mais e ficamos presos a isso. Porém há um Jesus que ao vir fala, tirai a pedra e sair para fora, Lázaro. Ele está falando para nós sairmos do âmbito onde estamos de morte, do âmbito onde estamos ali de tristeza, de angústia, de sofrimento, seja na ansiedade, na depressão, seja na dor, seja na solidão. O Senhor está dizendo, sai para fora, Lázaro, porque aquele que veio, né, para ser a luz dos homens, aquele que veio para mostrar que Ele seria a vida, né? A vida em abundância, Ele está dizendo, eu sou a ressurreição e vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja aí se sentindo morto, se sentindo fracassado, se sentindo, né, ferido, sentindo aí o nada, Ele está dizendo, sai para fora, porque Ele é ressurreição e vida, e nós, irmãos, nós temos um espírito de ressurreição e vida.
E ainda que estejamos passando por situações onde parece que nós estamos no fim, parece que nós não vai ter mais jeito, o Senhor está falando, eu sou a ressurreição e vida. Ele é aquele que traz vida onde há morte, Ele é onde muda cenário, onde há pessoas ali que está duvidando, que está falando, né? Cadê esse Jesus aí que poderia te curar? Cadê esse Jesus aí que poderia mudar a tua vida? Cadê esse Jesus aí que você tanto serve, que você tanto louva, que você tanto clama? Cadê esse Jesus? Ele veio não para apenas fazer uma cura, mas sim para fazer um milagre sobrenatural em nossas vidas. Ele é aquele que opera o sobrenatural. Ele é aquele que muda a história, aquele que muda cenário, que muda todo o nosso âmbito, muda todo o cenário onde estamos. E aonde parece que estávamos em escuridão, Ele vem e fala, sai para fora, sai para fora. Ele diz para nós nos posicionar e sairmos para fora. Então que nós possamos ouvir a voz do Senhor, ouvir aquele que é ressurreição e vida, aquele que traz vida onde há morte, aquele que traz, né, cura, aquele que traz milagres, prodígios e maravilhas. E nós servimos a um Jesus que é poderoso, a um Jesus que naquela cruz Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas, né, iniquidades. Ele levou sobre si naquela cruz e Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vive, Ele reina, Ele está em nós, a presença do Espírito Santo, a mesma presença que esteve com Ele na ressurreição e vida dele, está entre nós, irmãos. Então nós devemos nos lembrar que além de nós termos a presença gloriosa que estava sobre Jesus, Ele está à frente de todas as coisas. Há um governo celestial que está, né, acima de nós, e ao nós clamarmos que há vida, profetizamos vida em vale de ossos secos, profetizamos porque temos autoridade com a palavra. Ao nós termos a palavra, ao nós termos a fé, crendo que, né, nós sabemos que Jesus pode operar, nós sabemos que somos aqueles que ainda que parece que está tudo fora do lugar, ainda que parece que está em um cenário de morte, há vida, há ressurreição e vida, e nós declaramos vida, nós declaramos saúde, nós declaramos abundância, nós declaramos e profetizamos que nós vivemos uma vida da qual, né, sabemos que Jesus nos entregou, né, com autoridade para nós exercermos, né, essa autoridade, que não, ainda que pareça um cenário de morte, nós declaramos a cura, a libertação, a transformação, a ressurreição, a poder que transforma, que liberta, que vem com glória, que vem com poder sobrenatural, que vem do alto. E nós devemos crer com convicção que Jesus é aquele que muda a história, que muda destino, que muda planos, propósitos. E nós devemos crer como aquelas pessoas que estavam ali, algumas ao verem esse milagre sobrenatural, ao verem que ali Jesus pede para Lázaro sair para fora, ele sai para fora, ele pede, tira as ataduras, tira as faixas aí, porque agora, né, ele é um novo homem. Então imagine, né, as pessoas ali vendo aquele cenário, aqui vendo esse cenário que é onde havia morte, onde já, né, cheira mal, não tem jeito. Jesus fala, sai para fora. E vem um novo homem, vem um homem ali onde teve a sua vida ali, né, restaurada. E outros, né, puderam se dizer que contrariaram aquilo que não acreditaram naquilo que viram e foram prontamente ir falar para aqueles que estavam endurecidos de coração. Muitos não vão crer no milagre em sua vida, irmãos. Muitos não vão acreditar e muitos, tamanha é a inveja que vão se levantar contra a tua vida, vão se levantar contra aquilo que o Senhor está fazendo, está movendo, está operando, porque muitos não querem ver aonde o Senhor quer te levar. Muitos, né, não querem por quê? Porque são incapazes de irem aonde o Senhor está dizendo para você ir. Porque muitos desistiram na metade do caminho, muitos duvidaram, não creram. Então, quando você crê e permanece fiel, crendo que o cenário onde você talvez se decepcionou com relacionamento, se decepcionou com pessoas, foi traído, foi enganado, foi ferido com palavras, foi machucado por pessoas que talvez você, né, ali se espelhava, você tinha, né, almejava ali, né, tinha uma figura da qual você estava ali prospectando. Porém, a gente deve nos lembrar, nossa visão tem que estar sempre em Jesus, ainda que nós, né, buscamos ali pessoas para estarmos ali, né, buscando, né, tendo ali uma afeição, nós devemos entender que Jesus é aquele
que devemos estar focando, aquele que é a ressurreição e vida, aquele que pode transformar nossas vidas, aquele que pode mover, que pode operar. Nós devemos crer naquele que, ao nós olharmos para ele, ao nós fitarmos nossos olhos para ele, nós não olhamos nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo para aquele que pode mudar a nossa vida. E assim a gente vê, né, que Jesus, ao dizer ali para Lázaro sair para fora, antes disso ele diz ao nosso Deus, né? Ele tira a pedra e Jesus, levantando os olhos ali no versículo 41, para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então aqui, né, Jesus havia feito milagres ali onde nem todos puderam ver. E quando Jesus curou aquela filha de Jairo, havia só 3 e os pais da menina. Porém agora seria ali publicamente, né? Deus ali honraria Jesus e mostraria, né, quem ele era, que era Deus que havia enviado. E como, irmãos, podemos ver que aquelas pessoas, aqueles fariseus, sacerdotes, aqueles homens que estavam com o coração duro, né, eles não crêem que Jesus era o Filho de Deus. Quem pode dar a vida, irmãos? Quem pode declarar a vida onde há morte? Quem pode dar visão aos cegos? Quem pode fazer os coxos ali de anos caminharem? Quem pode multiplicar pães e peixes com 5 pães e 2 peixinhos, multiplicar para 5.000 pessoas comerem, fora mulheres e crianças? Quem pode? Quem é esse? E como aqueles homens não quiseram aceitar aquele que era o Filho de Deus, a pedra angular que rejeitaram, né? A pedra angular que rejeitaram. E muitos hoje têm rejeitado, irmãos. Muitos hoje têm duvidado. Muitos hoje já não acreditam que haverá a volta gloriosa dele. E muitos já não acreditam mais naquele que muda histórias. Muitos até acreditam que Deus abandonou a terra, que Jesus é apenas, uma fábula, como muitos, quer fazer a gente cair nesse engano. Mas Jesus, ele está à destra do Pai e ele está se preparando para a sua volta gloriosa. E aonde, ele pisar os pés ali com seu reino celestial, irmãos, nós devemos crer que haverá o grande dia. E se nós não estivermos nele, se nós não estivermos crendo nele, nós devemos nos lembrar que Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, nós devemos trazer uma pergunta para nós. Será que estamos crendo no Senhor? Será que estamos crendo na volta dele? Será que estamos crendo e permanecendo fiéis a ele? Será que nós estamos presos, cativos a uma situação, uma circunstância, sem liberar perdão? Se hoje fosse o último, a última oportunidade que teríamos de pedir perdão ou de liberar perdão, ou de buscarmos no Senhor, buscarmos nele que pode nos trazer vida, será que nós teríamos, essa chance? Se fosse hoje a chegada, do nosso maravilhoso Jesus? E trazemos isso como reflexão, irmãos. Amém? Queria encerrar aqui com uma oração. Deus amado Pai, te louvo, te agradeço por mais uma mensagem, mais uma palavra, mais um devocional, Pai, que possamos ser edificados e fortalecidos por essa palavra poderosa, Senhor, que possamos nos trazer para a memória aquilo que o Senhor queira se revelar. O Senhor é aquele que é ressurreição e vida, o Senhor é aquele que traz vida em meio ao vale de ossos secos, Pai. Nós devemos ser aqueles que profetizamos e cremos na Tua palavra, que cremos em Ti, Senhor, porque quando cremos em Ti, ainda que morramos, seja na carne, Pai, nós sabemos que ainda que nós morramos, nós viveremos, teremos a vida eterna, Pai. Então que nós, no nome de Jesus, possamos continuar crendo e acreditando, Pai, nas Tuas promessas, permanecendo na Tua palavra, permanecendo no Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé. Que nós não venhamos, Pai, nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos olhar para aquele que é o alvo, Pai. Ó, Senhor, eu oro pelos meus irmãos, aqueles que talvez estejam passando por situações desafiadoras, Pai, de forma que talvez estejam a ponto de desistirem, Pai, que no nome de Jesus todo espírito trazendo, Pai, contrariedade, opressão, oprimindo Teus filhos, Pai, fazendo deles cativos, nós declaramos agora, Pai, libertação aos cativos, libertação a Cristo Jesus, aonde o Senhor, Pai, vem, o Senhor opera,
que a tua palavra, o Senhor, despedaça grilhões, despedaça fortalezas, correntes, amarras, Pai, no nome de Jesus, amarras da mente, amarras, Pai, das emoções, amarras da alma, Senhor, que no nome de Jesus a tua palavra é poderosa para destruir fortalezas, então que no nome de Jesus, Pai, o Senhor é aquele que nós declaramos, é ressurreição e vida, aonde há, Pai, aonde há enfermidade, aonde há doença, aonde há, Pai, sentimento de morte, no nome de Jesus, o Senhor venha trazendo vida agora, vida em abundância, vem com o teu Espírito Santo poderoso de forma sobrenatural. Toque, o Senhor, opere, Pai, nas emoções, no coração, opere na alma, Pai, opere aonde os seus filhos estão debilitados, no nome de Jesus. Venha, Pai, vindo no mais íntimo dos teus filhos, Pai, sondando a alma enfraquecida, a alma desfalecida, Pai. O Senhor venha avivando agora no nome de Jesus, o Espírito que vivifica, o Espírito de ressurreição e vida, vem sobre, Pai, teus filhos, Pai, vem sobre meus irmãos, que no nome de Jesus o Senhor venha operando com a tua mão poderosa, Pai. É assim que eu oro, assim que eu declaro, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra possa ter te edificado, que no nome de Jesus você possa ser tocado, impactado por essa palavra e que no nome de Jesus possamos ter mais um dia abençoado e consagrarmos tudo a Ele para que nossos planos venham ser bem-sucedidos. Amém? Um ótimo dia, abraço e Deus abençoe a todos.